Meus irmãos, nós temos visto as tribulações que temos passado, que muitos têm passado, e semana passada nós vimos o que nós precisamos pensar para vencer essas tribulações, e hoje nós vamos falar sobre aquilo que é completamente vital para que a gente seja mais do que vencedor na prática, que é a oração. A oração, irmãos, realmente é provavelmente a maior arma que nós temos para a vitória. Mas existem coisas que ficam rondando na nossa mente, na mente de muitos. Nós somos tentados muitas vezes a pensar lá no profundo da nossa alma, apesar de que a gente não fala isso, jamais a gente admitiria isso publicamente, ou mesmo para nós, mas são perguntas que ficam muitas vezes atacando a nossa mente e a mente de milhões de pessoas. As perguntas são as seguintes: será que é importante mesmo orar? Será que é importante mesmo orar? E pelo número de pessoas que oram na nossa igreja, a gente percebe que muitos não acham que seja importante. Porque nós temos a nossa reunião de oração que vem 3, 4 de um lado, 3, 4 do outro, e os seres humanos gostam de fazer coisas que são importantes para eles. Então a gente só pode chegar a uma conclusão que muitas pessoas não consideram a oração importante. Será que ela é mesmo importante? Será que a oração muda circunstâncias? Será que é verdade aquela frase, ora que melhora? Será que a oração pode mudar alguma coisa? Será que há poder na oração? Tem uma música, né, que eu ia até ver a letra dela, mas acabei não vendo, Eu Creio no Poder da Oração. Muito bonita aquela música. A letra muito incrível. E a base da música eu acredito na oração, acredito no poder da oração. Será que há poder na oração? Às vezes a gente pensa. Será que a oração abençoa mesmo o cristão? Será que as minhas orações fazem alguma diferença? São questionamentos que ocorrem na nossa mente, na mente de milhões. E tem pessoas que parecem imaginar que suas orações não têm valor algum. E que oração não passa de uma formalidade. Vocês sabem que bilhões de pessoas oram, independente da religião. Todas as religiões têm oração. Então a gente sabe que tem orações mecânicas, tem orações vazias, tem orações erradas, orações a deuses falsos. Tem oração de todo tipo. Mas existe a verdadeira oração que o cristão faz. A oração que a igreja faz. A igreja de Deus, que é a verdadeira oração. Será que realmente vale a pena? Será que é real? Será que acontece? A gente vai ver a opinião de um dos maiores seres humanos que já pisou nessa terra e que era uma pessoa que dedicava a sua vida à oração. Vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. E a gente vai ver que nessa carta tão importante, existe muito a nos ensinar a respeito da oração. Colossenses. Pode deixar no capítulo 1 aí. Colossenses foi primariamente escrita para exaltar o Senhor Jesus Cristo e mostrar a sua grandeza, a sua suficiência, a sua exclusividade, visto que os colossenses estavam começando a praticar alguns ritos, algumas cerimônias, algumas coisas estranhas, e estavam deixando de lado o Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo escreve para exaltar a Cristo, chamar Ele de imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas, e começa a exaltar a Cristo durante toda a carta e mostrar que se nós temos Cristo, nós não precisamos de mais nada.
e nada deve ser acrescentado a ele. A gente vê igrejas evangélicas hoje acrescentando coisas, até mesmo igrejas evangélicas, acrescentando coisas à sua fé, completamente desnecessárias e erradas. Cristo é, como ele diz aqui, aquele em que habita a plenitude da divindade, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros do conhecimento da sabedoria. Ele é o maior, e o melhor, e o único, é o que diz a carta aos Colossenses. Mas no meio dessa carta, quase passando despercebido, existe o tema da oração de uma maneira muito profunda. E a gente vai ver essas passagens e tentar entender por que o apóstolo Paulo fala da oração assim, assado. Porque, irmãos, nós não podemos fazer coisas que não fazem sentido, que não dão resultado. Tudo que nós fazemos na igreja, nós devemos fazer com entendimento e percebendo que irá nos beneficiar e irá exaltar o nome do Senhor. Oração, como às vezes parece, não é algo mecânico, não é algo apenas para preencher o tempo. Assim como não é pregação, como também não é o louvor, tudo que se faz no culto, na igreja, é para a glória de Deus e para a bênção das nossas vidas. Então vamos ver aqui, olha, primeiro lugar, Paulo orava constantemente pela igreja. Colossenses 1:9. Não vai dar tempo da gente ver detalhadamente cada texto, eu quero passar somente a ideia. Colossenses 1:9, olha só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês. Não cessamos de orar por vocês. Não paramos de orar por vocês. Então, Paulo orava constantemente pela igreja. E o interessante é o seguinte, pelo que ele orava? Em todo o Novo Testamento, quando você vai ver a oração dos apóstolos, orações dos apóstolos, você vai ver que eles não oram por saúde física, não oram por questão financeira, por questão de justiça, não oram por resolver problemas familiares. As orações dos apóstolos são voltadas para a área espiritual. Não quero dizer com isso que não se possa orar por enfermidades, por problemas financeiros. Você pode orar por qualquer coisa que seja justa e boa. Porém, as mais importantes e fundamentais são as questões espirituais. Porque tribulação todo mundo passa. E o que pode nos ajudar a vencer tribulação? Uma saúde espiritual. Então, olha só, ele ora, no verso 9 ele fala que ele não cessa de orar por vocês, ele diz, e de pedir que sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Verso 10, para que possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele faz aqui diversos pedidos. Se você quiser em casa, você separa essa passagem e veja tudo que ele orou. Tudo que ele orou é aquilo que você precisa ser. Todas as petições que ele fez aqui. Agora, a gente tem que parar e pensar. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, muito culto, muito sábio, e um homem que, depois de ter se tornado cristão, era um homem cheio do Espírito Santo. E ele escrevia inspirado por Deus. Então, nada do que ele escreveu na Bíblia é errado, nada do que ele escreveu na Bíblia é desnecessário. E nenhuma atitude dele é impensada ou vã. Então nós vemos o seguinte, vamos fazer essas mesmas perguntas. Por quê? Por que Paulo orava constantemente pela igreja? Ele gastava o seu tempo orando pelas igrejas. Por quê? Porque orações, irmãos, podem tornar petições realidade. A oração pode tornar pedidos em realidade.
Quando Paulo ora aqui para que eles sejam cheios do conhecimento, para que eles possam andar dignamente, para que eles possam dar graças ao Pai, para que eles possam isso e aquilo, ele acreditava que o que ele estava pedindo tinha grande possibilidade de tornar-se real na vida daquelas pessoas. Ele acreditava que a oração realmente era eficaz, que pedidos podem tornar-se realidade. Você percebe o que é isso? Quando você chega aí e ora ou pede oração, você acredita que a petição pode se tornar real? Ou você acha que você está pedindo só para pedir mesmo, por desencargo de consciência, para você aliviar a tua, teu complexo, teu sentimento de culpa, aí você ora? Não. Eu quero que você guarde essa frase na tua mente. Oração pode tornar pedidos em realidade. O que você pede, pode acontecer. Tem grande chance de acontecer. Por isso que ele orava. Eu oro pelos colossenses que eles sejam isso. E ele acreditava que através das orações dele, poderiam ser isso. Por isso ele orava constantemente pela igreja. E nós devemos orar, saber e entender que as nossas orações podem se tornar reais. Pode se tornar realidade as nossas petições. Nós temos que orar com essa expectativa. Nós não podemos orar, por exemplo, com a expectativa da igreja em Jerusalém, que orava pela libertação de Pedro, quando foi preso por Herodes e ia ser executado. Quando os anjos foram lá e tiraram Pedro da prisão, e Pedro apareceu na frente lá da casa onde estava reunida a igreja, eles disseram que a menina avisou que Pedro estava na porta, disseram que ela estava louca, que ela não, o que é isso? Não, deve ser o fantasma dele, então. A igreja não estava acreditando que Deus iria responder realmente e libertar Pedro, por causa da reação. Se nós oramos sem acreditar, nós podemos ter surpresas. E eu pedi isso assim, aconteceu mesmo, puxa vida. Nós devemos orar com expectativa de que o que a gente está pedindo vai acontecer. A Bíblia diz, seja feito conforme a tua fé. Jesus fala isso, ele também diz assim, conforme você pediu, lhe seja concedido. Outra coisa que nós vemos é o seguinte, Paulo informou a igreja que orava por ela. Olha o capítulo 2, versículo 1. No 1:9 ele fala que orava pela igreja, informou, a igreja, mas aqui ele fala especificamente, capítulo 2, verso 1, porque quero que saibam quão grande combate tenho por vocês e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Veja, olha o que ele diz no verso 1. Eu quero que vocês saibam que eu tenho um grande combate por vocês. Nessa carta ele vai falar isso 2 vezes. Ele vai comparar a oração ao combate. Porque a gente sabe que esse combate que ele está falando aqui é a oração. Ele não conhecia o povo de Colosso. O povo de Laodiceia e Herápolis também não conhecia. Não havia fundado essas igrejas. Qual o combate que ele poderia ter por eles? Oração. E ele chama oração de combate. Outra passagem que a gente vai ver, ele chama de novo, oração de combate. Estranho, não é? Muita gente pensa que a oração é algo assim leve, suave, tranquilo. Pode ser, mas muitas vezes a oração é uma luta, é uma guerra, é um combate. É um combate dentro de você, porque você muitas vezes não tem fé, porque você está distraído, porque você está desanimado. É um combate contra o diabo,
porque o diabo ele aceita tudo na nossa vida, menos que a gente ore. Então você luta. Vocês se lembram do livro de Daniel, quando Daniel estava orando, estava voando o anjo para tudo quanto é lado, estava havendo um combate celestial, uma guerra, o anjo querendo vir, o outro anjo impedindo, uma luta sendo travada quando Daniel estava orando. Então é um combate, porque oração exige esforço. Oração deve ser feita com ânimo ou não, deve ser feita sempre, deve ser feita não importando a situação em que você está. Então é uma luta. E Paulo disse: eu quero que vocês saibam que eu estou orando por vocês fervorosamente, que eu estou lutando por vocês em oração. Aí você faz aquela pergunta, né? Por quê? Por que que Paulo queria que ele soubesse que ele estava orando por eles? A resposta é que os crentes são encorajados quando sabem que alguém está orando por eles. Sabia disso? Os cristãos, muitas vezes, são encorajados, fortalecidos, animados, quando sabem que estão orando por eles. Por exemplo, o Cícero pode muito bem, nessa situação que ele está, lá na cama dele, pensando: a igreja está orando por mim. Minha esposa está orando por mim, minhas filhas estão orando por mim, e isso é uma força muito grande. Por isso que ele disse: eu quero que vocês saibam que eu estou orando por vocês. Não há nada melhor para se fazer por uma pessoa do que orar por ela. É muito importante, nós vamos ver a seguir, que é muito importante, mais ainda a gente vai ver, a consciência de que estão orando por nós. Você está entendendo? Tudo que Paulo está fazendo tem uma lógica. Ele ora muito pela igreja porque sabe que as petições podem se tornar realidade. Ele ora e avisa a igreja que está orando por eles porque ele sabe que as pessoas são encorajadas quando sabem que estão orando por ela. Por isso é bacana, irmão, se você está orando por alguém, se chega para a pessoa e fala: estou orando por você. Mas não aquele, sabe, estou orando por você, hein? Não é isso. É isso. Isso aí você está criticando a pessoa. Mas diz: eu estou orando por você. Eu oro por você todos os dias. Que bênção. Agora, terceiro aqui, nós vemos que Paulo pediu à igreja, veja, ele orava, ele avisou que orava, agora ele pede à igreja para não parar de orar. Olha o capítulo 4, versículo 2. 4:2. Perseverem em oração, velando nela com ação de graças. Agora ele pede, ele implora, ele roga à igreja que, como diz em Tessalonicenses 5, orai sem cessar. É a mesma coisa, perseverem em oração. Continuem orando. Não parem de orar, insistam em orar. Não desistam de orar. É o que ele está falando para a igreja. E ele ainda fala assim: velando nela. O que ele está falando? O que é velar? Vigiar, observar atentamente alguma coisa, cuidar de alguma coisa. Então Paulo está falando assim: olha, não pare de orar e preste atenção se você não parou de orar. Não pare de orar e observe como está a sua vida de oração. Vele, tome conta, tome cuidado, preste atenção sobre essa persistência na oração. E vele nessa persistência com ação de graças. O que ele quer dizer? Muitas vezes nós oramos pedindo muitas coisas e muitas coisas não nos são dadas. Às vezes a gente ora para uma pessoa, a igreja toda hora, várias igrejas oram, a pessoa morre. Já aconteceu recentemente. Pastores que perderam seus filhos, igrejas, várias igrejas, centenas, milhares de pessoas orando, e a pessoa, o Senhor levou.
Então, muitas vezes, a gente está orando, a situação não melhora, a gente está orando, parece que a situação está piorando, a gente está orando anos e anos por alguma coisa e não acontece. Qual é a tendência? Reclamação. Poxa, por que eu estou orando e Deus não me ouve? Aí a gente não quer falar isso com Deus, a gente fala com a gente mesmo. E qual é a nossa tendência? Se afastar, parar de orar por aquilo, desistir, ficar chateado. Por isso que Paulo está falando, olha, insista em orar, quer Deus responda, quer não responda, conforme você queria, não pare de orar. Por exemplo, nós oramos por fulano, morreu. Oramos por você aqui, morreu. Então não vamos orar mais por enfermo nenhum. Claro que não. Nós temos que agradecer a Deus por tudo, em tudo dai graças, também Tessalonicenses fala. Orai sem cessar, em tudo dai graças. Nós precisamos que nas nossas orações haja gratidão. É como se a gente fizesse assim, Senhor, abençoa isso, faz aquilo outro, Senhor, por mim, me ajuda aqui, me ajuda ali, mas Senhor, eu te dou graças. Te dou graças por tudo que sou, por tudo que tenho, pela minha salvação, pela vida eterna, eu te dou graças. E ainda que o Senhor não me ouça aqui ou acolá, ainda assim eu te dou graças. É isso que Paulo está falando. Presta atenção, igreja, para que vocês não parem de orar e observem. Sabe, eu sinto que uma coisa que muitas vezes nós deixamos passar é essa questão dessa vigilância. Nessa semana, por exemplo, algum momento você pensou sobre esse assunto? Que assunto? Eu tenho orado? Quanto eu tenho orado? Quanto tempo eu tenho orado? Pelo que eu tenho orado? Como é que tem sido minhas orações? Você pensou nisso essa semana? Provavelmente não. Por isso que Paulo está dizendo, vigia, irmão. Vigia, igreja. Não parem de orar e vejam se vocês não estão parando. Sabe por quê? Porque a gente para de orar e nem sequer se dá conta. É o que acontece com o ser humano, até mesmo um cristão. Por causa do pecado, por causa do mundo, por causa das atividades, tantas coisas que a gente se distrai, que a gente passa semanas, meses, anos, não sei, sem pensar em como é que está a minha vida de oração. E, irmãos, vida de oração não é só você pedir por uma situação específica apenas, mas é você ter comunhão com Deus. Persevere em oração. Agora, por que ele pediu isso? Por que ele falou isso? Por qual razão ele considerava que a igreja precisava orar? Sabe por quê, irmãos? Porque a falta de oração leva a igreja à fraqueza, à frieza e até à extinção. E não se engane não, irmãos, uma igreja pode ser extinta, ainda com as 4 paredes em pés e os cultos sendo realizados. Eu acredito que existem vários modelos e exemplos dessas igrejas no nosso país e pelo mundo afora. Igrejas que estão abertas, mas já acabaram há muito tempo. Ou simplesmente nem começaram. Porque a igreja não é um ajuntamento de pessoas, a igreja é o grupo de pessoas regeneradas, salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, uma verdadeira igreja, ela pode ficar muito fraca se ela não orar. Ela pode ficar fria, indiferente, como era a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, indiferente, e até deixar de existir. O que eu quis dizer com uma igreja que está funcionando, mas não existe mais? Simples. Imagina uma igreja de 50 membros, com pastor e tudo, onde esses 51 membros, nenhum deles nasceu de novo. Ali não existe uma igreja. Você está vendo como é que é diferente uma igreja na visão de Deus e uma igreja na visão humana? Não existe igreja onde não há regenerados.
Então, meus irmãos, se a igreja para de orar, a igreja para de funcionar. Se você para de orar, você não está mais vivendo como um cristão. Sabia disso? Ah, mas eu sou um cristão. Sim, você pode até ser um cristão, mas não está vivendo como um, porque o cristão ora. Então, Paulo disse, olha, não para de orar não, porque se a igreja parar de orar, não sei onde ela vai parar. Nós vemos também que Paulo pediu à igreja que orasse por ele, e isso é uma das coisas mais surpreendentes, porque ele, apóstolo Paulo, todos sabem, como eu já falei aqui, como ele era especial, importante, agraciado por Deus de uma maneira especial, incrível. E ele poderia achar, não, Deus já me abençoa e vai continuar me abençoando, independente do restante, ele já tem os planos dele para mim, então não preciso, não é? Não. Olha o capítulo 4, versículo 3 e 4. Depois que ele fala que a igreja precisa continuar orando, no verso 3 ele fala assim, orando também juntamente por nós aqui é tanto Paulo quanto os demais pregadores, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Paulo pede para que orem por ele como pregador, especificamente como pregador, para que a porta da palavra seja aberta. Isso é, para que eu tenha oportunidades de trazer o evangelho e para que Deus me dê sabedoria, unção e poder para transmitir esse evangelho. É muito interessante isso, porque ele não se considera um catedrático, ele não se considera um expert, mas ele pede à igreja para que ore por ele. E aí a gente faz aquela velha pergunta, por quê? Por que Paulo pede orações por ele? Sabe por quê? Porque orações atraem unção, poder e auxílio divino. Sabia disso? Oração atrai unção, poder e auxílio. Vocês sabem, irmãos, se eu não orar pela palavra, e nenhum de vocês orarem pela palavra, é muito provável que a palavra venha sem unção nenhuma. E sabe o que é sem unção? Eu já tive a tristeza, eu creio, no meu parecer, Deus o sabe, mas eu já tive a tristeza várias vezes de pregar sem unção, sem sentir poder algum, parecendo estar sozinho. Sabe o que é unção, o que é poder? É quando a palavra está sendo transmitida e ela penetra nos corações, e ela faz diferença, e ela muda, ela ilumina, instrui. Quando a palavra de Deus é útil, quando Deus está usando o pregador e a sua palavra para falar à igreja. E essa unção, esse poder, vem por meio da oração. O Senhor falou para os apóstolos assim, fiquem aqui em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E o que eles ficaram fazendo no cenáculo? Jogando, brincando, assistindo TV? Não, eles ficaram orando. E o poder desceu. Spurgeon dizia o seguinte, sempre para a sua igreja, no dia em que vocês pararem de orar, me avisem, porque vai ser o dia que vocês pararem de orar por mim, ele dizia, me avisem, porque vai ser o dia em que eu vou parar de pregar. O dia que eu souber que ninguém ora por mim, eu paro de pregar. Ele considerava a oração fundamental para o seu ministério. O seu ministério era impressionante. Então, Paulo pediu para que a igreja orasse por ele, porque realmente a oração traz essa vida, essa ação de Deus sobre a igreja. Deus, ele costuma agir
no meio de um povo que ama a sua glória e que está interessado em sua visitação. Deus costuma deixar pessoas se enganando, brincando de igreja, fazendo coisas que não tem nada a ver com Ele, como castigo para pessoas que o desprezam, que desprezam seus mandamentos e que não querem saber da sua vontade. Deus deixa, vai lá. Você quer brincar de igreja? Brinca de igreja. Vão lá. Depois vocês vão colher as consequências. Agora, uma igreja que ama a glória dele, vive para ele, essa igreja receberá a sua visitação. Não é isso, irmãos, que está escrito? Abra comigo 2 Crônicas, capítulo 7. É um texto fundamental para a igreja, para a questão de como Deus age e o que nós precisamos fazer. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13. O Senhor diz assim: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, a primeira coisa que Deus fala aqui é que Ele, na sua soberania, permite tragédias no meio do seu povo, justamente para que o seu povo faça o que Ele vai dizer aqui. Então vamos dizer assim, o seu povo está desobediente, desinteressado, vivendo em pecado, fazendo o que quer, então Deus permite a tragédia, Deus permite a situação difícil. Olha, se eu fechar os céus, quer dizer, não tiver mais chuva, como ele fala a seguir, se eu ordenar a praga dos gafanhotos para consumir toda a plantação, isso aqui era acabar com a economia da nação. Se eu enviar a peste, enfermidade entre o meu povo, ele enviou, Covid está aí. Meus irmãos, vocês acham que foi o quê? Deus envia a saúde e foi o diabo que enviou o Covid? Irmão, Deus é responsável por todas as coisas. Se eu enviar a peste entre o meu povo, então, se a igreja chegar a uma situação de frieza, de indiferença, sabe, toda errada, aí ele dá a fórmula, né? Verso 14. E se, né, aqui está a condicional, se... Então, Deus está condicionando a bênção ao comportamento da igreja. Olha, eu vou fechar os céus, eu vou cortar todo o suprimento, mas se vocês... Agora, se vocês não fizerem nada, vai continuar. Olha só o verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, ele está apresentando aqui diversos comportamentos que nós devemos ter. Irmão, não diz que você não precisa disso não faz uma bobagem dessa não. Não, eu não preciso, eu estou bem. Não, irmão, não existe nenhum cristão que não precise se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos seus maus caminhos. Todos os cristãos precisam disso. Todos. Então, se a gente como igreja se humilhar, orar, olha a oração aqui, orar, me buscar minha face, oração de novo, e se converter, porque o que a igreja tem feito hoje é uma vergonha. A igreja no Brasil tem sido uma vergonha, porque é uma igreja infestada de fornicadores, de adúlteros, de indecentes, de imorais, de gente de todo tipo, de ladrões, de desonestos. É o que a igreja tem sido. Não estou dizendo toda a igreja, mas boa parte dela. E aí o Senhor fala, olha, se vocês se converterem, pararem de desobedecer a minha lei, pararem de negar a minha vontade, aí vem a promessa, então eu ouvirei dos céus. Ele aqui disse que ele só ouve oração, olha só a coisa importante, às vezes nós oramos e dizemos, rapaz, parece que a minha oração não passou do teto, não senti nada, não senti presença de Deus, não senti nada, por quê?
Olha só, muitas vezes é por causa disso, porque Deus quer uma oração de uma pessoa que se humilha, que abandona o pecado, que se volta para Ele. Então ele diz: então eu ouvirei dos céus. Mas se a pessoa não se humilha e vive no pecado e faz o que quer, desobedece à lei dele, ele não vai ouvir. Ele não vai ouvir. Irmão, aprenda uma coisa: na Bíblia, Deus nunca abençoa desobediência. Nunca. Zero. Deus nunca abençoa desobediência. Enquanto estivermos em desobediência, não teremos a bênção de Deus, a real bênção, que é a presença dele. É como se ele dissesse assim: olha, se vocês não se humilharem, não orarem, não buscarem minha face, não se converterem, eu não ouvirei dos céus. E você pode ler em casa Isaías capítulo 1, que Deus fala exatamente isso: quando vocês clamam por mim, eu tapo os meus ouvidos, eu não quero ouvir vocês, as mãos de vocês estão sujas de sangue. Então aqui ele fala: mas se vocês fizerem tudo isso, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra. Eu vou abençoar a minha igreja. Aí ele fala, verso 15: agora, quer dizer, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então esse lugar pode ser um lugar, é uma casa de oração, onde Deus pode colocar seus olhos, ouvir as nossas orações, separar esse lugar, manifestar sua glória aqui, edificar os cristãos e salvar muitos. É isso que ele quer fazer. Mas a gente precisa orar. Sem oração não há visitação. Ou você espera as bênçãos de Deus vindo como você espera sentar numa rede, trazer um suquinho com gelo e esperar o anjo trazer a bênção. É isso que você quer. Paulo fala: eu tenho um grande combate por vocês. E você quer ficar na rede lá, debaixo do coqueiro, esperando o anjo trazer. Nós precisamos orar. Em último lugar, volta em Colossenses. Colossenses capítulo 4. Em último lugar, ele apresenta à igreja um exemplo de oração. Ele já apresentou ele mesmo, quando ele disse que orava incessantemente, que orava por eles. Mas agora ele apresenta um exemplo de oração que estava dentro da igreja de Colosso. Capítulo 4, verso 12 e 13. 4, 12 e 13. Saúda-os Epáfras. Parece que Epáfras era um dos pastores da igreja, tudo indica isso. E ele estava com Paulo lá. Saúda-os Epáfras. Na prisão ele fez uma visitação a Paulo. Que é dos seus, servo de Cristo, combatendo sempre por vocês em orações, para que se conservem firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vocês, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Paulo apresenta um dos pastores deles, provavelmente, Epáfras, membro da igreja deles, como um exemplo de uma pessoa de oração, como exemplo de uma pessoa que praticava fervorosa oração. Ele fala que, como é que ele sabe disso, não é? Como é que ele sabe disso? Porque ele teve um certo convívio com Epáfras, ouviu as orações dele, percebeu a sua sinceridade, e ele fala que ele tinha grande zelo pela igreja. Zelo significa cuidado, significa esforço, atenção. Ele tinha grande zelo pela igreja, ele combatia sempre por eles. Combater, luta. Se a tua oração não é luta, provavelmente não é oração. Oração envolve luta. Como o pessoal dizia, sangue, suor e lágrimas.
é o que envolve oração, luta. Ele combatia por eles, para que eles se conservassem firmes, perfeitos, consumados. Veja que a obra de Deus envolve oração. A Bíblia não promete que Deus vai nos confirmar, vai nos guardar, não promete. Mas mesmo com a promessa de Deus, a oração está dentro da promessa, faz parte dela. Agora a gente faz aquela velha pergunta, né? Por que que Paulo apresentou esse exemplo para a igreja? Porque exemplos são abençoadores, irmãos. Exemplos confrontam. Quando a gente vê uma pessoa de oração, a gente diz assim: eu não tenho orado assim. Lembra das orações do Senhor Jesus, que chamavam tanta atenção dos apóstolos, que disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Quando você vê um homem, uma mulher de Deus orando, e você percebe que a oração deles é sincera, é ungida, é uma oração usada por Deus, esse exemplo te confronta e você diz assim: eu não tenho orado assim. Esse exemplo também te desafia, porque você olha e fala assim: preciso orar assim. E esse exemplo, ele te estimula, porque você olha para a pessoa e diz: eu vou orar assim. Então, exemplos são muito importantes. É uma pena que na nossa geração moderna nós praticamente não encontramos exemplos. Muito difícil. Hoje em dia nós encontramos exemplos assim, medianos. Medianos. A média é sempre a média. Nem alto, temos muitos exemplos baixos, né? Pessoas estão lá embaixo, mas temos exemplos médios. É uma pena. Porque grandes exemplos causam grandes efeitos. Então, quando a igreja de Colossos soube que o pastor dela estava orando fervorosamente e zelosamente por ela, a igreja também disse: vamos orar também, precisamos orar. O ser humano, ele é muito contagiado pela sua companhia. Por isso que a sabedoria diz, né? Diz-me com quem tu andas e te direi quem és. E por isso que o crente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. E por isso que o crente deve andar com crente, deve casar com crente. Porque realmente a companhia, a influência é muito forte. Então, se nós temos exemplos de oração na igreja, de dedicação na igreja, exemplos de cuidado, exemplos de amor, exemplos de renúncia, exemplos de fidelidade, então isso nos inspira a também querer ser assim. Por isso que Paulo falou. Então, meus irmãos, eu, por exemplo, como pastor, eu sempre vivi esses anos todos alimentado, fortalecido pelo Senhor, é claro, e abaixo do Senhor, pela vida dos grandes homens de Deus da história da igreja. Pessoas que já morreram há séculos. Mas como é que eu conheço elas? Lendo seus livros, lendo seus sermões, as suas biografias, servem de exemplo para mim, me animam. Então, meu amado, oremos também por exemplos dentro da igreja. Quando um irmão chega assim e fala: a palavra de Deus é maravilhosa, e a palavra... Você chega: puxa, a palavra de Deus é maravilhosa mesmo, e eu tinha me esquecido. Então, eu quero ler a palavra, eu quero também ficar entusiasmado dessa forma. Por isso, os exemplos são tão importantes. Meus irmãos, oração é fundamental. A oração, como nós vimos, ela pode tornar as petições em realidade. As pessoas são encorajadas quando sabem que tem gente orando por elas. A falta de oração leva a igreja à fraqueza, à frieza e até à extinção. As orações atraem a presença e o poder de Deus para a nossa vida e para a igreja. E os exemplos de homens de oração nos entusiasmam. Homens como George Miller, século XIX. Procura ler a vida desse homem. O que ele pedia a Deus, Deus fazia. Um homem que orava, sustentou quase 5.000 crianças órfãs, sem pedir R$1 a ninguém.
só a Deus. E Deus levantava pessoas para ajudarem. Homens e mulheres de Deus, procure ler biografias dessas, procure ler, irmão, procure ler. Ah, eu não gosto de ler. Está perdendo, irmão. Você não gosta de ler? Por isso que você está nessa situação. Leia a Bíblia, leia a história da igreja, leia livros abençoados, mas acima de tudo, ore. Agora a oração tem que ser alimentada por pensamentos. Você tem entendido a importância da oração? Você tem orado? Você tem orado com frequência? Como têm sido suas orações? Essa mensagem eu confesso que ela me envergonha. Eu acho que ninguém, não tenho certeza, ninguém é suficiente nesse assunto. Ninguém ora tanto quanto deveria. Essa mensagem que me envergonha, que me confronta, que me desafia, que me esbofeteia, né? Mas ela não deve ser para o mal, deve ser para o bem. O Senhor não quer que você diga, eu sou um péssimo crente mesmo e não tem jeito. Não, o Senhor quer que você mude, você acorde e você comece a invocar a presença dEle. Você quer ver gente sendo salva? Você quer ver sua família salva? Você quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Um crente alegre, um crente útil, um crente que vive para a glória de Deus? Você não vai conseguir sem oração. Você precisa orar.